Olá, seja bem-vindo ao canal Pensamento Crítico. Neste segundo vídeo da série ABC da Economia, quero lhe perguntar: qual deveria ser o juros básico da economia no Brasil? Antes de iniciarmos essa nossa conversa, eu gostaria de pedir a você que agora desse aquele joinha. Não custa nada, é bem rapidinho. Peço também que se inscreva no canal. Inscrevendo-se, você poderá acessar dezenas de vídeos já produzidos pelo canal sobre diversos temas. Para se inscrever, basta pressionar o botão que está aparecendo no canto inferior direito da sua tela. E claro, que assista este vídeo até o final. Fazendo isso, você nos ajudará a chegar a mais pessoas e contribuirá para a formação de uma cidadania mais consciente. Como disse no vídeo passado, esta série ela tem o objetivo de debater temas ligados à economia e contribuir para o melhor entendimento de como as decisões da macroeconomia terminam influenciando no preço da cesta básica, no valor do salário do trabalhador, no valor do transporte público, nos gastos em educação, saúde e lazer das famílias, enfim, na vida da população que depende das políticas públicas. Falamos também que a independência ou autonomia do Banco Central com relação ao governo federal impossibilita ao atual governo implementar o seu programa, que está pautado em um programa de investimento do Estado na economia e na melhoria das condições de vida da população mais pobre. Com a manutenção dos juros básicos da economia em 13,75% ao ano, definido pelo Banco Central, que é presidido por um bolsonarista de carteirinha e amigo dos rentistas que se beneficiam com a política de juros elevados, o Brasil irá entrar em uma crise econômica gravíssima. E é nisso que os bolsonaristas apostam para retornar ao poder. No dia 14 e no dia 21 deste mês foram realizados protestos em todo o país, exigindo a diminuição da taxa Selic, a saída do atual presidente do Banco Central, além da democratização do CAF e do Conselho Monetário Nacional. Além dos trabalhadores, o presidente Lula e vários economistas de renome se posicionaram contra a taxa Selic de 13,75%. Entre eles, o vencedor do Nobel de Economia, o economista norte-americano Joseph Stiglitz, que inclusive já foi presidente do Banco Mundial e, portanto, está longe de ser de esquerda. Ele disse a seguinte frase ao se referir à taxa de juros no Brasil: o Brasil sobreviveu a uma pena de morte. Nesta quarta-feira, dia 22 de março, o Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, em reunião, decidiu manter a taxa de juros em 13,75% ao ano. E em sua ata, ela abre uma perspectiva, inclusive, de aumentar a taxa de juros na próxima reunião, que ocorrerá apenas em maio. Bom, feita essa introdução, esse segundo vídeo da série intitulada ABC da Economia, ele quer refletir com você qual deveria ser o juros básico da economia no Brasil. Mas antes de responder a essa pergunta, que faremos um pouco mais à frente, vejamos os motivos pelos quais pode levar o Banco Central a aumentar ou reduzir a taxa de juros e como isso influencia a economia. Vejamos esse quadro. Irei separá-lo em duas colunas. A primeira coluna representará a alta dos juros e a segunda a baixa do juros Selic. O que ocorrerá ao ser adotada uma medida ou outra? A taxa Selic é a taxa que os operadores financeiros eles utilizam como base para emprestar o dinheiro no mercado ou para remunerar os aplicadores do sistema financeiro. Então, por exemplo, você quer aplicar o seu dinheiro, você ouvirá do gerente do banco as opções existentes e ele dirá a você: este investimento ele não está bom porque ele está rendendo menos que a taxa Selic, ou este está bom porque ele está rendendo igual à Selic ou um pouco acima da Selic. Você entendeu? Aí você diz assim: como eu tenho algum dinheiro aplicado, tenho uma taxa Selic alta, ela vai ser bom para mim. Na verdade, só se você tiver muito dinheiro aplicado, porque os efeitos danosos na economia nacional irão corroer o pequeno ganho que você teve na aplicação. Na verdade, esta política, ela beneficia mesmo são os grandes investidores e os banqueiros, já que eles poderão emprestar dinheiro com juros mais elevados e irão obter lucros mais astronômicos do que obtêm hoje. Ao aumentar a taxa de juros, os empréstimos realizados pelos bancos, eles ficam mais caros, o que termina viabilizando a tomada de empréstimo pelos empresários para investir em sua empresa. Imagine um comerciante que necessita de um empréstimo para a compra de mercadorias. Se for um pequeno comerciante,
a coisa fica ainda pior. Se ele tem um markup de 40%, por exemplo, markup é o percentual que o comerciante aplica sobre o custo do produto. Não é o lucro, já que ele ainda vai ter que pagar o salário dos trabalhadores, energia, água, aluguel e tantas outras despesas fixas. Depois de pagar essas despesas fixas, sobra aí uns 20%, vamos supor. Considerando que o tempo médio de comercialização dessas mercadorias são de 6 meses, esse comerciante ele terá que pegar um empréstimo com um prazo no mínimo de 6 meses. Quantos por cento você acha que os bancos privados eles irão cobrar neste prazo de 6 meses? Mais ou menos de 20%. Certamente, bem mais de 20%. Se para o empresário é inviável, imagine para o trabalhador, que tem o seu salário reajustado em alguns casos pelo índice da inflação. Se os bancos emprestassem cobrando apenas a taxa Selic, este empréstimo já estaria 8% acima do reajuste do salário. Mas sabemos que os bancos não são tão compreensíveis assim. Nós acompanhamos esta semana a chiadeira dos principais bancos privados do país, quando o ministro da Previdência Social decidiu reduzir a taxa máxima de juros para 1,7% ao mês. Atualmente está entre 1,8% e 2,2%, para aqueles empréstimos consignados, aqueles que são obtidos principalmente por aposentados e pensionistas, e que as parcelas elas são descontadas em folha e repassadas aos bancos, e, portanto, sem risco nenhum de inadimplência. A taxa de 1,7% ao mês iria garantir um retorno de aproximadamente 22% aos bancos, 17% se descontarmos a inflação. Qual setor da economia possui um retorno garantido de 17% ao ano? Sem risco algum. Você conhece alguma aplicação financeira oferecida pelos bancos que renda 17% livre da inflação? Você sabe que não existe. E eles também. Aí vocês poderiam me perguntar, se eles sabem que isto vai acontecer, por que eles fazem? Como justificar então a alta dos juros? A principal justificativa é que, se reduzir o crescimento e diminuir a circulação de dinheiro na economia, e isto é feito através do sistema financeiro, o consumo da população vai reduzir e a inflação vai ser menor. A velha máxima capitalista, né? Quando a oferta ela é maior que a procura, os preços caem, porque existe muita mercadoria no mercado, né? E poucas pessoas interessadas em comprar ou sem condições econômicas para comprar essa mercadoria. Para que elas sejam vendidas, reduz o seu valor. Quando a procura ela é maior que a oferta, acontece o inverso, os preços sobem. Portanto, a justificativa é o combate à inflação. Na cabeça destes tecnocratas, a população brasileira está consumindo muito e por isso existe inflação. Um país que tem mais de 100 milhões de pessoas passando fome. É incrível como chegaram a essa conclusão. O Brasil ele já utiliza esta política há muito tempo. E isto sempre gerou recessão, falência de empresas, desemprego, fome, miséria. Mas será que eles estão certos? A inflação no Brasil ela é provocada pela grande procura e falta de oferta? Para responder a esta pergunta, basta ver os dados do próprio Banco Central. A taxa Selic tem o seu crescimento acelerado em 2021, quando em janeiro estava abaixo de 2% ao ano e chegou em dezembro de 2021 a 9,25%. Veja este gráfico. A justificativa do Banco Central era do combate à inflação. O próprio Banco Central, em seu relatório anual, afirma que a inflação de 10,06% em 2021 teve como causa principal uma inflação de preços administrados, que pulou de 2,6% em 2020 para 16,9% em 2021. O que é uma inflação de preços administrados? São reajustes autorizados pelo Estado, como o reajuste da conta de energia, da água e esgoto, da telefonia, dos planos de saúde, de mensalidades escolares, entre outros. Portanto, aumentar os juros não resolve o problema, porque não temos uma inflação provocada pela relação da oferta e da procura. No relatório do Banco Central sobre o ano de 2022,
O mesmo afirma que a inflação de 5,79%, acima inclusive da previsão do próprio Banco Central, ela foi motivada pela inércia de 2021, pelos alimentos e pelo combustível. Em outras palavras, ele não assume a sua incompetência e joga a culpa em fatores que parecem sobrenaturais. O aumento do valor da cesta básica não é fruto do acaso, mas de uma política do governo Bolsonaro de acabar com programas de compra da safra dos pequenos agricultores, com o fim dos estoques reguladores e de outras medidas que repercutiram no valor dos alimentos. Temos um vídeo no canal falando sobre isso e está aparecendo aqui na tela. A política para os combustíveis no Brasil, adotada pelo governo Bolsonaro, só beneficiou os acionistas, em grande parte estrangeiros, reduziu o patrimônio da Petrobras, retirou dos estados e municípios recursos financeiros que deveriam estar financiando programas sociais para transferir esses recursos aos acionistas privados da Petrobras. Temos um vídeo do canal também tratando deste assunto e está aparecendo aqui na tela. O combate à inflação, como podemos ver, e iremos tratar disso em outros vídeos, não pode ser reduzido ao aumento dos juros e à estagnação da economia real, porque nem toda inflação é uma inflação provocada pela relação da procura com a oferta. Aliás, existe inflação que ocorre por motivos que representam uma melhoria na condição de vida das pessoas. Por exemplo, a inflação provocada pela melhoria da renda daqueles que estão em ramos do serviço e que são autônomos. Mas se a inflação no Brasil não é uma inflação que se explica pela relação da oferta com a procura e não existe a necessidade de manter a taxa de juros em 13,75% ao ano, então qual deveria ser a taxa de juros no Brasil? Alguns países possuem uma taxa de juros inferior à inflação. É o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que terminou 2022 com inflação de 6,6% e possui uma taxa de juros em 4,5%. É a Alemanha, que registrou uma inflação em 2022 de 7,9% e a sua taxa de juros em fevereiro deste ano está em 3% ao ano. Na União Europeia, a inflação ficou em 10,6% e a taxa de juros ficou em 2,5%. Portanto, são taxas de juros negativas, ou seja, inferiores à inflação. A do Brasil não apenas é positiva, como é a maior taxa real do planeta, ficando em 8,16%, quando a inflação ela é descontada. Bom, mas você podia dizer que comparei o Brasil com países desenvolvidos. Então vejamos o quadro a seguir dos 10 países que possuem a maior taxa de juros real do planeta. Repito, taxa de juros menos a inflação. O Brasil ele está à frente do México, do Chile, de Hong Kong, da Colômbia, das Filipinas, Indonésia, África do Sul, Índia e Israel. E como podemos ver também em Israel, que possui a 10ª maior taxa de juros real do planeta, tem uma taxa de apenas 0,74%. Esse quadro ele muda quando consideramos a taxa sem descontar a inflação. Neste caso, o Brasil fica em segundo lugar com 13,75% e a Argentina em primeiro com a taxa de 78% ao ano. No mundo, existem 196 países e o Brasil é o primeiro com a maior taxa de juros, à frente, inclusive, dos mais pobres. Respondendo à pergunta que gerou este vídeo, eu diria que ela deve ser a que atenda ao equilíbrio correto entre controle inflacionário e crescimento econômico. Atualmente, o Banco Central não discute o crescimento econômico do país e, sob um falso pretexto de combater uma inflação que não é de demanda, aplica uma taxa de juros muito elevada para beneficiar os grandes investidores e banqueiros em detrimento do crescimento do país e de levar milhões de trabalhadores ao desemprego. Reduzir drasticamente a taxa de juros, isto não é aconselhável. Mas, considerando que o Copom só se reúne de 45 em 45 dias, é importante que a cada reunião o Copom sinalize uma queda de 1 a 1,5% para que chegue ao final do ano com a taxa Selic próxima ao índice inflacionário e que acene para o empresariado que será mais rentável investir na economia real, gerando riqueza e empregos, do que investir no mercado financeiro, que não gera riqueza e produz mais desigualdade econômica e social. Infelizmente, o que vemos é um Banco Central sinalizando o contrário. Ao manter a taxa de juros nas alturas, o Banco Central sinaliza
que a farra dos rentistas vai continuar, mesmo que para isto jogue o país em uma recessão profunda. Voltando aqui ao nosso quadro, podemos afirmar que o aumento da taxa Selic ela pode reduzir a inflação, se esta for de demanda, mas se for de preços controlados não terá efeito nenhum. Vimos também que o combate à inflação ela pode ser feita por outras formas. Sobre isso, detalharemos melhor em outros vídeos. O lado negativo do aumento dos juros é a paralisação da economia, já que os empréstimos ficam caros, tanto para o empresário quanto para o trabalhador. Isto acarretará recessão, ou seja, aumento do número de falências, aumento do desemprego, redução do poder aquisitivo do salário e, consequentemente, as pessoas vão comprar menos, vão ficar sem crédito. O comércio entra em crise e a sociedade como um todo vai ser prejudicada com o aumento da violência, das pessoas em situação de rua, da fome e da miséria. Chega a ser criminoso o que o presidente do Banco Central está fazendo com o apoio da grande mídia e da maioria do Congresso Nacional, principalmente se considerarmos que quase metade da população brasileira não faz parte do mercado consumidor, pois lhes falta o básico, que é comida no prato. Dizer que a nossa inflação é de demanda, quando metade da população passa fome, chega a ser desumano. Sobre as outras consequências da política de alta nos juros promovido pelo Banco Central, eu irei dar continuidade no próximo vídeo. Espero que eu tenha deixado mais claro como a atual política monetária adotada pelo Banco Central afeta as empresas e a população em geral e beneficia os grandes investidores e os banqueiros. Eu fico revoltado ao ver como os programas jornalísticos abordam a decisão do Banco Central em manter a taxa de juros em 13,75% ao ano. As análises, elas são tão simplistas, são tão rasas, que quase acredito ser mera ignorância. Mas não podemos nos iludir. Os proprietários dos grandes meios de comunicação também possuem interesse nessa política, pois eles também fazem parte deste pequeno grupo seleto de grandes investidores. A defesa que eles fazem do presidente do Banco Central e da sua política não é uma defesa apenas ideológica ou de princípios econômicos, mas da defesa dos seus interesses particulares. Bom, eu vou ficando por aqui. Aparecerá em sua tela a indicação de 2 vídeos do canal relacionados ao que abordamos. Sugiro que assista os 2. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, dê um like. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com as suas amigas. Inscreva-se também no canal. Um grande abraço e até o próximo sábado.